Amados irmãos, abram por favor em 1 Samuel, capítulo 10. Eu peço aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas. Hoje eu estarei fazendo a leitura de vários textos, né? Portanto, eu peço aos irmãos o cuidado de manterem a palavra de Deus aberta no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler o capítulo 10, do verso de 1 a 8. 1 Samuel, capítulo 10, verso de 1 a 8. Hoje eu estou sem os meus óculos, aqueles que eu costumo usar. Estou com um de leitura improvisado aqui. Eu peço aos irmãos aí, toda hora eu vou tirar e vou colocar, porque se eu deixar aqui, senão vou ficar aquela coisinha assim, né? Que esquisito, né? Ficar falando assim, não dá muito certo, né? Eu sei que a minha idade, já não estou lá, essas coisas, já não sou um garotão. Se eu botar ele aqui, não dá para estranhar também. Mas que é esquisito né? Ficar assim, né? Falar com os irmãos assim, meu Pai do céu. Então eu vou pedir a ajuda dos irmãos, que aqui está tudo nublado, assim, não estou vendo nada direito. 1 Samuel capítulo 10, versos de 1 a 8, o texto nos diz assim, estou fazendo a leitura na Nova Almeida atualizada. O texto nos diz, Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse, o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão, já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas, e está aflito por causa de vocês, dizendo, que posso fazer por meu filho? Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e o outro um odre de vinho. E eles irão saudar você e lhe darão 2 pães que você deve aceitar. Então você seguirá para Gibeá Eloim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas. E estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Quando esses sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias, até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor e pedimos agora a tua direção. Eu peço pela minha vida que o Senhor venha suprir, ó Pai, venha usar a minha vida para a glória e honra do teu santo e maravilhoso nome. Que o Senhor faça conosco aquilo que está no teu coração. Tenha misericórdia de mim, Pai. Preciso muito de ti neste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Saul foi um homem que começou bem, mas terminou muito mal. E é sobre isso que eu quero falar com você. O perigo de se começar bem, mas terminar mal. É relativamente comum atletas
de diversas modalidades esportivas começarem uma competição muito bem, ou uma partida de um jogo muito bem, mas acabarem cedendo o resultado e no final serem derrotados ou passarem até vexame, né? Nós temos isso no futebol. De repente você... eu sou flamenguista, o Eduardo também é, porque eu já... né? Por ocasião, não sei se eu vi uma foto de vocês dois, você estava com a camisa do Flamengo, até, puxa, senti no meu coração, por isso que eu... né? Mas tem irmãos aqui botafoguenses, né? Bom, são poucos, mas estão aí, né? Vai mudar, eu acho que vai. Entrou um gringo aí, o camarada está a fim de injetar dinheiro. Vai demorar alguns anos, mas... Mas você às vezes está lá, liga, está vendo um jogo e daqui a pouco seu time vai lá e 1, 2, 3, logo no primeiro tempo você fala assim, vai ser uma goleada, hoje a gente ganha. Aí por alguma razão você precisa se desconectar ali, você desliga o seu celular porque você vai trabalhar, ou você vai sair para fazer alguma coisa, ou dá aquela cochilada. É difícil um flamenguista cochilar na hora de um jogo, mas acontece alguma coisa que você se desliga, aí acorda no meio da madrugada. Vou ver quando está o jogo no Mengão. Pega o celular, vira para o lado de cá para não dar um clarão no rosto da esposa. Você ama a sua esposa, você não vai fazer isso com ela, 2 horas da manhã, e clica lá. Quero saber o resultado do jogo. E encontra lá um resultado. 5-4, o time adversário. Você fica, como isso aconteceu? Você não dorme mais, fica chateado, tem essas coisas. Né? Como isso aconteceu? O jogo estava na mão. Estava fazendo tudo certo e perdeu. Como isso aconteceu? Isso é no futebol. Acontece esse tipo de coisa. Isso acontece também com corredores. Quem gosta de maratona, né? Essas corridas aí São Silvestre. É interessante. Se bem que nos últimos muitos anos aí que tem os quenianos ou então os etíopes, tem sempre um deles lá na frente disparado. Mas vamos tirar o primeiro e o segundo lugar, vamos deixar o terceiro e o quarto em diante. E tem uma cabeçada que vai muito bem no início. Você fala, rapaz, o cara está correndo bem. Mas ele dá aquela acelerada, ameaça passar um etíope, alguma coisa assim, um queniano. Mas não... Mas daqui a pouco ele bota a mão na coxa, perdeu. Começou bem, mas esticou demais, forçou demais, não atentou para alguns detalhes e acabou perdendo, né? No decorrer do jogo, da competição, acabou perdendo posição, cedendo e foi derrotado. Sai da partida, sai da competição se sentindo derrotado. Começou bem, mas terminou mal. Meus irmãos, Saul tinha tudo para ser um homem de sucesso, do ponto de vista espiritual. E do ponto de vista material também. Tinha tudo para ser uma pessoa de sucesso, mas ele foi um fracasso. Quando pensamos em Saul, não pensamos em um homem de Deus. Se você conhece a Bíblia, quando você pensa em Saul, você não consegue pensar como um homem de Deus. Ele começou muito bem, o texto que nós lemos, gente, Deus vem preparando esse homem. O profeta Samuel diz para ele tudo o que ia acontecer, ou seja, ele não tinha dúvidas, não havia como ter dúvidas de que Deus estava separando ele. Você vai para tal lugar, vai ter um homem que vai fazer isso, vai ter 3 homens que vão estar com isso, aquilo, outro, você pode pegar os 2 pães, né? Tudo sendo separado, tudo sendo preparado para ele. Ele começa bem, o Espírito Santo se apossa dele, a linguagem é forte, né? É algo extraordinário, o Espírito o toma, ele começa a profetizar, é algo extraordinário acontecendo na vida desse homem. Mas quando nós lemos a história de Samuel, nós percebemos que ele terminou muito mal, mas muito mal.
Ele foi um derrotado do ponto de vista espiritual, derrotado. A vida de Samuel, meus irmãos, é para nós uma espécie de trombeta a nos alertar para o perigo de se começar bem a carreira, se começar bem a vida espiritual e perder-se na caminhada. Você está com tudo arrumado, começa muito bem, mas passa a partir daí tomar decisões, fazer coisas que contrariam a vontade de Deus. Daqui a pouco você está totalmente distante daquilo que Deus planejou para você, da vontade do Senhor para você, por causa de pequenas decisões. Pense numa moça ou num rapaz de boa família, pai, mãe, arrumado, sabe? Aquela família com valores. E os pais sentam, conversam, falam, olha, é isso, toma cuidado com aquilo outro, trabalhe, estude e dá tudo para o indivíduo. E diz para a menina ou para o rapaz, olha, você tem que procurar se relacionar com pessoas assim, assim, assado, abre o teu olho, né? Tem essas várias recomendações com relação a companhias, né? Com quem você deve sentar, com quem você não deve sentar. Fulano de tal chamou para ir para a praia, não vai com ele não, aquilo é furada. Beltrano me chamou para ir para uma festa, abre o teu olho, aquilo não presta não. O pai fala logo, rasga o verbo, né? Rasga o verbo, tem que rasgar o verbo. Na rua você, quando fala, não, olha, é uma boa companhia, mas dentro de casa você fala, olha, que não presta, não vale isso aqui. Essa é a grande verdade. E você recomenda, os pais recomendam, a família está ali protegendo, orientando também, ajudando nesse processo de formação do indivíduo. Ele tem tudo. Está na igreja Cristã Nova Vida Tijuca, gente. Olha, gente, só gente boa. Participa lá da escola bíblica, está no CETEB, vai se inscrever no IBRMEC, está fazendo tudo na igreja. É músico. Né, Rafael? Glória a Deus. Tem tudo para ser bem sucedido na vida. Caminho, os pais crentes. Olha só, estou deixando vocês Nazaré. Glória a Deus. E por outro lado, jogando um peso enorme sobre o Rafa. Mas, sabe, tem tudo. Aí, tira o Rafa da história, senão agora vai ficar estreito para você. Mas aí o indivíduo, a figurinha, começa a fazer as coisas que os pais disseram, não faça isso. Começa a tomar decisões, passam a frequentar lugares que os pais tinham dito, olha, toma cuidado com isso, não vale a pena. Andar com pessoas que não deveria. E daqui a pouco está pegando um caminho completamente oposto do caminho ensinado pelos pais. Caminhos, inclusive, respaldados pela própria palavra de Deus. A pessoa segue outro caminho e vai semeando na sua vida aquilo que ela não deveria semear. Ela começa bem, mas termina mal. Ela tinha tudo para ser bem-sucedida em todas as áreas da sua vida, mas ela termina mal. Começa a namorar um cara errado, ou então a menina errada, casa com a pessoa errada e é problema, vai arrastar aqui no negócio. Tinha tudo para ser bem-sucedido, mas deu errado. E Saul, meus irmãos, a vida de Saul nos ensina o que é que nós não devemos fazer. Os cuidados que nós devemos ter com a nossa vida, sobretudo com a nossa vida espiritual. Saul tinha, portanto, tudo para ser uma bênção do Senhor, mas ele não foi. Não agiu de maneira correta. Não andou segundo a vontade de Deus, fez escolhas que não deveria fazer. Mas você olha para a vida dele e fala assim, olha, esse rapaz é um bom partido. Se fosse, né, o Evandro, Cleidinha, Daniela está lá crescendo, eu falei, aparece um rapaz da pinta de Saul, eu falei assim, esse é o homem, vai ser meu genro. Eu vi uma coisa, abram no capítulo 9, mantenha marcado aí o capítulo 10, capítulo 9, vira uma página no verso 2.
Vou a partir do verso 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Era o pai de Saul. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Dá uma olhada para cá. Foi esse rapaz que a Cleidinha achou em mim. Dos ombros, porque daqui, quando pega essa parte da barriga, só Jesus. Mas daqui para cima, não tinha mais. Desculpa. É verdade, né? Ela tá assim, verdade. O amor é sério. Tinha um filme, tinha um negócio desse, né? O Amor é Cego era o nome do filme. Ele olhava para a menina, caidinha. Mas ele olhava e ficava... Quanta apresentação pessoal desse rapaz. Gente, ele era um garotão, era bonitão, tinha saúde, tinha vigor, tinha força, tinha disposição. Esse cara sobressaía. O texto diz que ele era o mais belo de Israel, gente. O mais belo de uma nação, gente. Para pensar num negócio desse. Quando você pensava, qual o cara bonito? Saul. Padrão de beleza. Andava pelas ruas, tá? Entrou no metrô, tá lá aquela imagem do Saul. Um terno assim. Propaganda de perfume, Saul. Propaganda de colégio, Saul. Ganha dinheiro direto. O cara era bonito. Desfile de moda em Paris, Saul. O homem mais bonito do Brasil, Saul. Era um bom partido. Pai deles, era tudo certinho. Situação financeira excelente. Verso 1, o pai dele, o texto diz, verso 1. Era filho, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Família dele tinha dinheiro. Agora pensa na situação. Bonito, alto e rico. É o padrão da Val. Val tá querendo. Falou, já era. Já tô expondo. Gente, oi? Visitador de igreja, né? O cara, quando é muito bonito, gente, aparece assim na igreja, fica todo mundo olhando. Mas ele era um privilegiado também. Capítulo 9, versos 15 a 17. Primeiro Samuel, capítulo 9, verso 15 a 17. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, a qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Bom, o povo estava clamando, queria um rei. E Deus então escolhe Saul. Notem que ele foi privilegiado por isso. Porque ele foi escolhido por Deus. Não foi qualquer um que disse para ele, você vem para cá. Não, Deus intencionava fazer algo grandioso, maravilhoso através da vida desse homem. Ele foi ungido e mandado por Deus para ser rei de Israel. Um outro ponto também, muito interessante, com relação ao caráter dele. Note como ele começou muito bem. No capítulo 9, dos versos 20 a 24.
capítulo 9, do verso 20 ao verso 24. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas, e para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel. Será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Então Saul respondeu: por acaso não sou um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias de Benjamim? Por que então você me fala com tais palavras? Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro: traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada. O cozinheiro pegou a coxa com o que havia nela e o pôs diante de Saul. Então Samuel disse: aqui está o que foi reservado. Pegue e coma, pois foi guardado para você para esta ocasião. Quando eu disse, convidei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquela ocasião, naquele dia, né? O que a gente vê aqui é que ele era uma pessoa humilde. A resposta que ele dá, ao invés de se vangloriar, ao invés de se colocar à altura, ao invés de se colocar numa posição, mas é verdade, eu sou escolhido de Deus, então tá bom, obrigado. Não precisava para tanto e tal, mas lá não, né? Aquela postura política, mas não, ele não fez isso. Ele não se acha digno. E é interessante com relação ao relacionamento dele com Deus, o texto que nós vimos aqui no capítulo 10, os versos 6 em diante, o que nós vemos é exatamente isso. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo possuindo, usando Saul. Ele teve o privilégio de desfrutar da intimidade com Deus. Mas Saul foi um homem que destruiu a sua vida com suas próprias mãos. Saul não é aquele caso, fizeram mal a mim. Saul não teve, com relação a ele, não me traíram, puxaram o meu tapete. Eu não consegui alcançar aquilo que eu podia alcançar porque me prejudicaram. Não. O próprio Saul estragou a sua própria vida. E no tocante à nossa vida espiritual, meus irmãos, nós mesmos somos os responsáveis, os únicos responsáveis pela nossa queda, por não andarmos de acordo com a vontade de Deus. Não há uma outra pessoa senão nós mesmos. Você pode ser tentado, mas é você quem está cedendo à tentação. Você pode acabar seguindo conselhos de pessoas, mas me pressionaram, mas você está cedendo tudo isso. Ele tinha tudo para triunfar espiritualmente, sobretudo, tinha unção de Deus, tinha um apoio do povo, Deus era com ele, mas terminou a sua vida em tragédia. Saul acabou tirando a sua própria vida. Ele fez opções erradas, ele não escutou os conselhos, ele endureceu o coração dele, e não é assim que muitos acabam agindo? Não é assim que muitos filhos acabam fazendo? Endurecendo o coração, não ouvindo os conselhos dos pais. Não é assim que muita gente acaba seguindo a sua vida? Ignorando os conselhos pastorais, ignorando aquilo que um pastor diz, aquilo que um líder espiritual diz, aquilo que um irmão em Cristo, que está vendo um outro trilhar um caminho contrário à vontade de Deus, então ele senta junto com a pessoa, ele aconselha biblicamente, ele mostra na palavra de Deus que aquele caminho é um caminho de morte, mas ele resolve fazer dura serviço. Ele segue o seu caminho.
Ele aponta o seu rosto numa direção, ignora tudo aquilo que seus pais, irmãos em Cristo estão dizendo. Liderança. Ele quer fazer do jeito que está do seu coração. Eu vou fazer porque eu quero fazer e ponto final. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Oh, quantas vezes eu já ouvi isso. Quantas vezes eu não ouvi de canto de boca ou pelos corredores eclesiásticos, coisas semelhantes. Esse pastor está querendo tomar conta da minha vida. Como se eu quisesse isso. Como eu gostaria, por vezes, de não olhar para nada. Mas não foi para isso que o Senhor me chamou. Se você errar, eu vou falar para você. Vou ter que falar. Deus me chamou para isso, exatamente isso. Tirar os carrapichos, sabe? Sabe carrapicho? A ovelha vai para o meio do mato, fica um monte de carrapicho grudado. Eu estou ali para isso. E não apenas eu, mas seu irmão em Cristo, seus irmãos em Cristo, têm esse papel. Nós devemos ter e temos esse papel uns com os outros. Porque se você olhar para mim e perceber que eu estou trilhando um caminho de morte, é seu papel. Minha esposa vai falar que eu estou apontando o dedo, né? Tirar. Ela me ajuda nesse processo todinho. É o seu papel. Nota aqui. É o seu papel procurar o pastor e falar com ele. É o seu papel procurar os seus irmãos e falar, olha, esse caminho é o caminho de morte. E lamentavelmente, muitos têm trilhado esse caminho, os pais sentam e falam, olha, isso não vem de Deus, isso vai dar errado, isso aqui está contrário à vontade de Deus, a Bíblia não aprova isso, mas a pessoa resolve fazer exatamente aquilo que está no seu próprio coração, esquece, fecha os olhos, fecha os ouvidos para os conselhos das pessoas à sua volta, dos seus irmãos em Cristo, e segue o seu caminho. Esse caminho vai dar em morte. Sua vida terminou em tragédia. Saul não estava mais buscando a face de Deus. A sua vida estava em crise com o próprio Deus. Não porque Deus estava sendo mal com ele, não porque Deus não estava fazendo o melhor por ele, não, porque ele mesmo, o próprio Saul, estava querendo tocar a sua vida do seu próprio jeito. E quando confrontado, ele sempre se justificava diante de Deus. Ele teve medo das consequências do pecado, mas não teve medo do pecado. É isso que acontece com muita gente. Tem medo das consequências, mas não do pecado. Saul fez uma série de manobras erradas na sua vida. E quando estava numa encruzilhada da vida, sempre tomava a direção errada. Não sei se vocês... Quantos aqui já viajaram assim de carro para algum lugar assim bem desconhecido, lugar que não tinha muita sinalização? É horrível, né? Você vai para um lugar e daqui a pouco você para lá, tem uma encruzilhada, né? Tem para a direita ou para a esquerda? Um lugar errado, vai, pega a esquerda, era para a direita. Aí chega lá na frente, a mesma coisa, era para a esquerda, aí você pega para a direita. E nunca chega no lugar porque você não está fazendo as escolhas erradas. Eu sou terrível com isso. De quando, dona digníssima fica, né? Presta atenção. Não dá, meu chip, em determinados momentos, parece que não funciona direito. Eu invejo os irmãos que trabalham com táxi, que lembram de tudo. Sabe? Como se chega em Austin? Eu não sei. Não sei. Eu sei chegar em Santa Cruz até a casa da minha mãe. Que de tanto botar no GPS, só pega a Avenida Brasil, vai até o final. Quando tu estiver quase dormindo no volante, vira à esquerda. É por aí. Mas tem irmãos de gente que anda, sabe, em alguns ruas da Zona Sul. O camarada, não, você entra pela rua, vira para a esquerda, não sei o que, como é que se faz? Eu já fiquei perdido. Depois da terceira rua, já não sei mais de nada. E há muita gente assim na vida espiritual, tomando sempre decisões
erradas. Mas vejam quais foram as manobras erradas desse sujeito chamado Saul. Capítulo 10, verso 8. A primeira manobra errada dele foi a impaciência. No verso 8. Vá na minha frente, Samuel está dizendo para ele, vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Aí pulem lá para o capítulo 13, vira aí em 2 páginas, capítulo 13, do verso 8 ao verso 14. Olha o que nos diz o texto. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. Ora, isso não era papel dele, era papel de Samuel. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que você fez? O que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Preste atenção aqui. Saul, primeira manobra errada da vida dele foi a impaciência. Isso pode parecer pouco, mas não é. Na batalha contra os filisteus, Samuel se ausenta e deixa essa ordem para ele: olha, você vai me esperar 7 dias, eu vou aparecer. Os filisteus se apresentaram diante dele, o texto vai dizer que são 30 mil carros, com 6 mil cavaleiros, verso 1 ao verso 7 vai falar sobre isso. Era um exército numeroso. O povo que estava com ele, que estava com Saul, ficou assustado. Amanheceu o dia. Cadê Samuel? Não está aqui não. Eu vou vazar. Não vou ficar aqui não. Aí um ou outro foi saindo, sabe? Aquela coisa vai abandonando. Aquelas pessoas que você, na verdade, não quer que fique perto de você, não. Você não faz muita questão, não. Porque na hora do vamos ver, se você precisa da ajuda, o camarada vaza. E o povo, alguns, começaram a ir embora. Saul olhou para esse movimento. Começou a ouvir zum, zum, zum de um lado e do outro. Falei assim: é melhor dar um jeito nesse negócio. E ele então faz aquilo que não deveria fazer, oferece o holocausto. Isso não competia a ele, competia a Samuel. As pessoas ficam apavoradas, os capitães das tropas vinham dizer para ele a toda hora que a moral dos soldados estava baixando e que ele tinha que fazer alguma coisa. Saul fica então nervoso, fica naquela coisa: cadê Samuel? Cadê Samuel que disse que ia chegar e não chegou ainda? Então Saul não aguentou esperar e fez aquilo que ele não deveria ter feito. Quando estava terminando de fazer os holocaustos, apresentar as ofertas, quem chega? Samuel. No 7º dia, como ele havia dito que chegaria. E aí, o resultado é que Saul, ao invés de assumir a sua culpa, ao invés de se arrepender, ele tenta dar desculpas. Você estava demorando, o povo estava ameaçando me abandonar. Sabe como é que é, né?
eu acabei oferecendo. Samuel o repreende, e o que nós vemos é que Samuel traz para ele uma palavra profética. Olha, o Senhor já buscou para si um homem segundo o coração dele. Quem é esse homem? Davi. Meus irmãos, a impaciência é uma confissão de que nós não acreditamos em Deus. Não acreditamos que Deus está no controle. A impaciência é exatamente isso. Quando nós não queremos esperar o agir de Deus. Quando nós tentamos resolver as coisas do nosso próprio jeito. Então a impaciência não é uma coisa qualquer, não é um probleminha qualquer. Não é uma questão meramente comportamental. É uma questão de credulidade ou incredulidade, de confiança ou falta de confiança, de olhar para Deus e entender Deus é soberano e olhar para Deus e falar, eu não sei se Deus é soberano. De dizer eu confio em Deus ou melhor fazer do meu jeito. Portanto, incredulidade, aliás, impaciência é uma confissão de que nós não acreditamos que Deus está no controle de tudo, controle total de todas as coisas. Impaciência, portanto, nesse sentido, é incredulidade. E esse foi o coração de Saul. E às vezes nós tentamos agir por nós mesmos. Às vezes nós não temos paciência para esperar o Senhor agir. Oramos ao Senhor, lemos a sua palavra, é como se disséssemos para Deus, Deus, eu te dou uma semana, eu te dou 7 dias para o Senhor aparecer. Se o Senhor não aparecer dentro do meu horário, eu vou fazer do meu jeito. Quem somos nós para dizer para Deus, o Senhor tem que fazer agora, tem que ser hoje? Deus tem hora dele. Eu já falei aqui na semana passada, eu quero repetir. Meus irmãos, Deus não se atrasa. Deus tem a agenda dele. Deus não se coloca na nossa agenda, mas a nossa agenda se molda à agenda de Deus, ao tempo de Deus, ao momento de Deus, à hora que Ele quer agir. Porque Ele é perfeito em todas as coisas. Ele governa, Ele é soberano. A nossa impaciência significa incredulidade. A segunda manobra errada desse homem, e foram várias, vou trazer apenas algumas, é que ele resolve construir depois disso um monumento a si mesmo. Ele está tão fora de sintonia, sabe aquela, no tempo da AM, você ligava o rádio e ficava, sabe? Está naquele lugar errado, você está morando aonde? Lá onde o vento faz a curva. No meio da montanha, no meio do mato, aí você fica lá num rádiozinho AM. Tentando achar a sintonia do negócio. E o negócio parece que não pega de jeito nenhum. Ele está tão fora de sintonia com Deus, que agora ele resolve fazer um monumento para si mesmo. A sua moral está baixa. Ele falou, eu preciso resolver esse problema. O povo tem que olhar para mim e tem que ver em mim respeito. Capítulo 15, versos 10 a 12. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo, lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã. Mas anunciaram a Samuel, Saul já chegou ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal.
ele fez exatamente o contrário de Davi. Quando nós lemos a história de Davi, a primeira coisa que vem à mente, à cabeça de Davi, é que Davi queria construir um templo para Deus. E ele o fez. Iniciou, né? O objetivo de Davi era construir um templo para Deus. Ele queria um monumento ao Senhor. Ele preparou todas as coisas para que isso acontecesse. O coração de Davi era tão diferente do coração de Saul, que Davi não pensava na sua glória pessoal, mas ele pensava na glória de Deus. Ele queria fazer algo exponencial para Deus. Ele queria preparar uma casa para Deus habitar, um templo para o Senhor se manifestar, para a glória do Senhor. A visão de Davi não estava no seu próprio coração, mas apontada na direção de Deus. Mas o que nós vemos em Saul é o inverso disso. E aqui fica muito claro o coração de um homem segundo, uma pessoa que é segundo o coração de Deus, que tem um interior voltado para o Senhor, que tem um objetivo de glorificar o nome do Senhor. Esse é Davi. E alguém que está fora de sintonia com Deus, alguém que já não ora, não lê, não busca, alguém que já não tem comunhão com o Senhor, alguém que está numa via de mão contrária, está fazendo manobras erradas na estrada da vida. Essa pessoa está querendo exatamente aquilo que é o oposto à vontade do Senhor. Ele quer um monumento para si mesmo, exaltação de si. Saul queria construir um monumento ao seu próprio nome. E aqui eu quero deixar uma pergunta: quais são os monumentos que nós estamos construindo? Porque todos nós construímos monumentos. As nossas atitudes, a maneira como nós vivemos, é uma construção, ou são construções de monumentos. A maneira como nós vivemos neste mundo, as sementes que nós lançamos na terra deste mundo, são verdadeiros monumentos. E que monumentos são esses? São a nossa própria pessoa ou são para Deus? A maneira como eu vivo aqui como cristão, a maneira como eu toco a minha vida, tudo que eu faço para a glória do meu nome ou eu faço para a glória de Deus? Deixa eu ser mais específico. Os músicos da igreja, que monumentos eles estão levantando quando tocam na casa de Deus? É para a glória do nome deles? Para serem vistos? Para serem aplaudidos? Ou para levarem a glória para Deus? Vamos um pouquinho adiante. Pensemos nos artistas evangélicos da nossa nação. Vou falar só do Brasil, tá? O que esses cantores fazem dentro das igrejas? Monumentos a si mesmos? Ou estão querendo de fato a glória de Deus? Não foram poucas as vezes que eu ouvi coisas do tipo: quantas pessoas teremos aí? Na outra igreja, meus irmãos, em Copacabana, eu já ouvi coisas assim. De ligar para um determinado pregador, inclusive, tá? Pregador. Olha, seu irmão poderia vir pregar aqui, nós teremos um congresso, vamos tratar desse assunto e tal, não sei o que, o irmão poderia vir? Oh, ok, não sei o que. Ele quer saber o número de pessoas que estarão ali. E já ouvi até coisas do tipo: com quanto o irmão poderá ofertar para o nosso ministério? Cantores, pregadores, palestrantes. Forem poucas pessoas, nem liga.
Estou com um problema na minha agenda, aí bate, eu estou com outro compromisso. Mas além disso, meus irmãos, em poucas coisas que nós fazemos aqui, a maneira como nós procedemos, nós levantamos monumentos. A questão toda é, esses monumentos são para quem? Para Deus? Ou são para atender aos nossos próprios desejos? Ou visam a glória do nosso nome? Sabe, a gente fala assim, é para ti, Senhor, mas tem um dedão enorme apontado para você mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, mas lá dentro o meu próprio nome. Sabe? Glória a Deus! Estamos buscando a glória de Deus, a glória do nosso próprio nome. Pense nisso. Terceira manobra errada na vida desse homem. Eu estou falando apenas de algumas. Um ciúme doentio que tomou conta desse cara. Ele está tão fora de sintonia que ele começa a agir de maneira esquisita demais. Capítulo 18. Vira algumas páginas. Versos 6 a 16. Olha o que nos dizem. 18, 6 ao 16. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. O povo de Israel, gente, sempre foi festeiro. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Gente, isso aqui foi uma parada musical. Isso aqui foi um sucesso, hit. Todas as rádios de Israel vendiam, esses CDs estavam sendo vendidos. O nome de Davi estava sendo exaltado. Era música da hora. Sabe aquela música chata que ficam tocando o dia inteiro? Você liga a televisão, aquela rema-rema. Vai na rádio, mais rema-rema. E não para, aquela coisa, né? Mas está fazendo sucesso. Você não aguenta mais, mas é a única música que toca. Essa era a canção que estava tocando, que as mulheres cantavam, que o povo estava cantando. Saul se indignou muito, verso 8, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse, para Davi elas deram 10 milhares, para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava sua harpa. Davi era um músico espetacular, né? Compunha. Davi era um camarada diferente. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando, encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com ele e tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Esse homem foi tomado por ciúme e queria, de qualquer maneira, acabar com a vida de Davi. A pergunta, meus irmãos, que a gente precisa fazer: a gente tem que tomar cuidado com essas manobras da vida da gente. Depois disso, e eu estou concluindo, o texto no capítulo 28 vai dizer que Saul consultou uma feiticeira.
uma necromante. Ele que já havia desterrado, já havia banido das terras de Israel os necromantes, ele está tão perdido, mas tão perdido, que até mesmo por esse caminho ele toma. Esse caminho ele toma. Saul, na verdade, se torna massa de manobra nas mãos do inimigo e tira sua própria vida. No capítulo 31, versos 4 e 5, o texto nos diz que ele mesmo tira sua própria vida. Provérbios 29, 1 diz: quem teme em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Você pode começar muito bem, mas pode terminar muito mal. Para todos nós, Deus levantará pessoas para nos corrigir, pessoas que nos amam, os nossos pais, amigos, irmãos em Cristo, pastores. Deus levantará líderes para chegarem para nós e falar: olha, esse caminho aqui está errado, pega outro caminho. Cuidado com as decisões que você está tomando. Essas decisões darão em morte. E eu, quando falo morte espiritual. Não podemos deixar de conjecturar também até mesmo morte física. Quantos não são os casos assim? De filhos que não deram ouvidos ao que os pais diziam. Eu mesmo tenho na minha família um parente meu que perdeu a vida. Eu mesmo falei para ele: cuidado com esse caminho é um caminho de morte. E lamentavelmente, eu tive que fazer o sepultamento dele. O fim de Saul foi trágico, porque jamais se dispôs a se arrepender. Em vez de se voltar para Deus, ele fez manobras, pegou caminhos que o afastavam ainda mais de Deus. O que extinguiu Saul de Davi não foi o pecado. Não foi o pecado. Porque ambos pecaram. Davi cometeu pecado com Batseba. Ele adulterou. Foi responsável direto pela morte de Urias, esposa de Batseba. Mas quando confrontado pelo seu pecado, o profeta Natan chega até ele e diz: olha, você pecou. Ele disse: é verdade, eu pequei contra o Senhor. Ele se arrepende. Salmo 32, Salmo 51, são salmos que expressam um coração arrependido. Ele reconhece que pecou. Então, o que distinguiu Saul do seu sucessor Davi não foi o pecado, porque ambos pecaram. A diferença entre os dois é que Davi se arrependeu do seu pecado e Saul tornou-se ainda mais endurecido. Dura cerviz. Na revista ultra atualizada do pastor Evandro, cabeça dura. Aquela pessoa que não ouve. Você fala e ela não ouve. Você fala, ela retruca. Você começa a conversar com ela, ela sabe onde você quer chegar, ela já começa a passar por cima. Sabe aquela pessoa que não deixa você terminar de falar? Mas você quer orientar. Mas a pessoa já está com todas as desculpas na cabeça. Saul pensava na sua própria glória e Davi buscava a glória de Deus. Temos que tomar muito cuidado com as manobras da nossa vida, com as decisões que nós tomamos, com os caminhos que nós tomamos. Filhos, atentem para a palavra de Deus. Cuidado com as sementes que vocês têm lançado nesta terra. Cuidado com as decisões que vocês têm tomado neste mundo.
Olhe para a palavra de Deus, olhem para a palavra de Deus. Não sigam um caminho sem consultar ao Senhor. Não peguem caminhos que são contrários à vontade de Deus. Meus irmãos, olhemos para as Escrituras Sagradas. Ouçamos os conselhos de irmãos em Cristo. Não precisa ser um pastor. Deus levanta irmãos no meio da igreja para falar com a gente, para trazer uma palavra, para dar um conselho, para dizer, não siga por esse caminho, cuidado com isso, não se envolva com tal coisa. Pense nos monumentos que você tem levantado, isso é para a glória de Deus ou isso é para a sua própria glória? Se hoje alguém chegar e falar um negócio desse para você, o que você vai dizer? Então está se metendo demais, é isso? Ou você vai ponderar com aquilo que está ouvindo? Nós precisamos ponderar, sabe por quê? A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, corrupto. Imagina isso, o seu coração é corrupto, o nosso coração é corrupto, ele nos engana. Eu acho horrível quando alguém, não, eu vou seguir o meu coração. Meu pai, que furada. Não é assim, gente? Quantas pessoas você já conheceu que você achou, fulano é gente boa demais. E depois, pouca coisa de convivência, fulano não vale nada. Não é, gente? Você achava? E isso não tem nada a ver com vocês agora não, o que eu vou falar tem a ver com outras pessoas de outras igrejas, tá? Não, isso não tem nada a ver com vocês. Você olhar para o seu filho ou para a sua filha e falar, não, ele é um santo de Deus. Santinho. O filho chega, oi mãe, tudo bom, pai? Não, beijo, abraço. Boa noite, pai, Deus te abençoe. Amém. Vai para o quarto, miserável, pecador. Pinta e borda. Os pais não sabem. Olha para o filhão, ele é lindo, né? Então olha para a menina, igual a ela não tem nenhuma. Mas o filho está pintando e bordando. Teu coração não diz que ele está pintando e bordando. Você está defendendo o tempo todo, protegendo de tudo quanto é jeito. É assim no namoro, quando você quer namorar alguém, é assim nos relacionamentos, amizades, é assim. O coração da gente é enganoso, o coração da gente é corrupto, a gente acha uma coisa e às vezes depois, tempos depois, a gente fala, puxa vida, se eu tivesse dado ouvidos ao que fulano me disse, meu amigo tal falou, ou então meus pais disseram, então o pastor Evandro ficou perturbando meu juízo, buzinando meu ouvido e eu não dei ouvido. E estou passando pelo que eu estou passando, porque eu não quis ouvir um bom conselho. Não confie no seu coração, olha que palavra gostosa. Não confie no seu coração. Confie em Deus. Porque nós somos pecadores. A nossa visão foi afetada. Os olhos espirituais, os seus olhos espirituais, estão iguaizinhos esses olhos aqui, sabe? Para poder enxergar direito, tem que botar aqui o 4 olhos aqui, ó. Senão, eu não vejo direito. Eu interpreto errado. E a nossa natureza caída faz a gente tomar decisões erradas. O homem é totalmente depravado espiritualmente. No pecado entrou no mundo, ele devastou tudo. Afetou até a natureza. Nós não somos perfeitos. Erramos em muitas coisas. Fazemos mau juízo de pessoas que às vezes são... Sabe aquela pessoa que tu fala assim, é gente boa? Né? A gente acha que não. Ou olha para quem vacila demais, fala, fulano, então, gente finíssima, pode confiar. E a gente cai. Cuidado, não seja cabeça dura. Você corre o risco, todos nós corremos o risco, de começar bem e terminarmos mal. Amém? Curva a cabeça, vamos orar. Eu peço que os irmãos fiquem de pé, vamos ficar de pé.
como eu avancei 5 minutos, eu peço que você feche seus olhos neste momento. Diferentemente de Saul, que você submeta o seu coração ao Senhor. E que você peça a graça de Deus para que você não venha cometer os mesmos erros ou tantos outros erros. Que você não seja alguém de dura cerviz. Que você não seja um cabeça dura espiritual. Que você não confie no seu próprio coração, mas que você submeta o seu coração ao Senhor. Que você peça a direção de Deus para a sua vida. Que nessas encruzilhadas da vida, onde precisamos tomar decisões, estejamos dependentes da palavra de Deus. Peça para Deus, Senhor, que eu não seja impaciente ou incrédulo. Que eu possa esperar o Senhor falar. Que eu possa ouvir a Tua voz, ó Deus, e obedecer a Tua voz. Que eu não venha fazer as coisas do meu próprio jeito, mas do Teu jeito, Senhor. Que seja o Senhor sobre a minha vida. Meus irmãos, nós vamos errar em muitos momentos. Nós faremos um juízo errado das coisas, das pessoas, em muitos momentos. Em muitos momentos ao longo da nossa jornada, levantaremos monumentos que não visam a glória de Deus. Mas a questão toda é se nós nos arrependemos dos nossos pecados. A questão toda será se nós vamos justificar o nosso pecado ou se vamos nos arrepender dos nossos pecados. A questão é se nós vamos tentar dar desculpas para as atitudes que nós tomamos ou se nós vamos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor e vamos dizer: Senhor, perdoa-me, perdoa-nos, nós erramos, nós falhamos. Senhor, me perdoa, eu tomei uma atitude, eu falei algo que não deveria ter falado, eu tomei uma atitude que eu não deveria ter tomado. Senhor, eu errei, me perdoa. Conserta a minha vida, muda a minha história, muda a minha vida, que seja feita a Tua vontade na minha vida, que eu possa viver para a glória do Teu nome, ó Deus. Em o nome de Cristo Jesus. Em o nome de Cristo Jesus, a minha oração é que você comece bem e que você também termine bem. No dia em que você for chamado à presença de Deus, que você possa dizer o mesmo que o apóstolo Paulo disse: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Certamente você poderá e deverá dizer: eu errei, eu pequei, mas você saberá que você combateu um bom combate, que ao longo desse caminho, dessa jornada, quando você errou, você buscou se arrepender, você ouviu conselhos, você submeteu a sua vida aos seus irmãos em Cristo. Você não foi orgulhoso, mas você foi humilde. O pastor te chamou para conversar e você reconheceu: eu pequei, eu errei. O irmão em Cristo chamou para conversar e apontou numa direção e disse: meu irmão, esse aqui é o caminho da vontade do Senhor, é isso que Deus deseja de você. E você ponderou biblicamente com aquilo que estava sendo dito o tempo todo. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Nos guiamos por ela.
e você procurou honrar e glorificar o nome do Senhor. Que você comece bem, mas também termine bem. Que você não seja como Saul. Para que um dia, quando lembrarem do seu nome, possam dizer: fulano é um homem de Deus, Beltrana é uma mulher de Deus. Viveu para a glória do nome do Senhor. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. Pai amado, graças te damos por esta noite. Graças te damos por este tempo aqui juntos. Eu te peço que esta palavra fique guardada nos nossos corações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Todos nós precisamos da tua misericórdia e do teu perdão. Ajuda-nos para que não tenhamos uma mente, um coração duro, uma mente fechada, mas uma mente aberta para a tua palavra. Que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Vamos na paz do Senhor Jesus. Amém.